Na noite da traição do Salvador, quando ele estava prestes a enfrentar Judas e a multidão que vinha para prendê-lo, o Senhor Jesus orou o que muitas vezes foi descrito como sua oração sacerdotal. Ele fez vários pedidos ao Pai em nome de seus discípulos. Uma delas era: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. João capítulo 17, versículo 17. O significado básico do verbo santificar é separar. Santificação é a ação realizada por Deus, pela qual ele separa uma pessoa, um lugar ou um objeto para si mesmo. Ele faz isto para que possa cumprir seu propósito no mundo por meio daquela pessoa, lugar ou coisa. Como notamos quando consideramos a justificação em outro vídeo, há uma ligação muito estreita entre as duas doutrinas, justificação e santificação. A justificação está ligada à minha posição, e embora haja um aspecto posicional na santificação, ela também está ligada à minha prática. A justificação não me muda pessoalmente. Esta é a obra de Deus em seu poder santificador. Não há graus para a justificação. Eu nunca poderei me tornar mais justificado. A santificação tem graus. Eu posso me tornar mais santo. Santificação é um termo que tem conotações positivas e negativas. Muitas vezes tem sido apontado que no livro de Hebreus o termo santificação está ligado à palavra purificado, falando de algo que foi removido. Você pode ler aí na sua Bíblia em Hebreus capítulo 1, versículo 3. A santificação é o aspecto positivo da mesma verdade mostrada que, como aqueles cujos pecados foram purificados, somos separados para Deus e preparados para o seu santuário. Você deve ler na sua Bíblia Hebreus capítulo 10, versículo 10 e também o versículo 19. Nas Escrituras, a comida, como nós temos em 1 Timóteo capítulo 4, versículo 5, o casamento, em 1 Coríntios capítulo 7, versículo 14, o templo e o altar, Mateus capítulo 23, versículos 17 e 19, são mencionados como sendo santificados. Há também certas coisas que são descritas como santas, incluindo profetas, 2 Pedro capítulo 3, versículo 2, mulheres, 1 Pedro capítulo 3, versículo 5, homens, 2 Pedro capítulo 1, versículo 21, sacerdócio, 1 Pedro capítulo 2, versículo 5, e apóstolos, Efésios capítulo 3, versículo 5. No Novo Testamento, a santificação está ligado ao Deus triuno. Ele é realizado, ou melhor dizendo, a santificação é realizada por Deus. Você pode ler isso em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 23, com base na morte do Senhor Jesus, Hebreus capítulo 13, versículo 12. E realizada pelo poder do Espírito de Deus, Romanos capítulo 15, versículo 16. Portanto, neste curto espaço de tempo, eu citei 3 passagens que falam da obra da santificação das 3 pessoas divinas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Vamos considerar 4 aspectos da doutrina da santificação conforme ela é apresentada no Novo Testamento. O primeiro aspecto desta doutrina é a santificação preparatória. A era em que vivemos foi corretamente descrita como a era do Espírito Santo. Uma de suas funções nesta era foi explicada pelo Senhor Jesus quando ele disse: o Espírito Santo convencerá o mundo do pecado. João capítulo 16, versículo 18. É disso que Pedro fala quando escreve: eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito Santo, para a obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo. 1 Pedro capítulo 1, versículos 1 e 2. Pedro deixa claro que o Espírito Santo se moveu com tal poder de convencimento que levou essas pessoas ao momento de obediência da fé em Cristo para a salvação. Eles experimentaram a salvação por meio da valorização do sangue do Senhor Jesus. Tudo isso estava de acordo com a presciência de Deus.
Uma das coisas que deve ser enfatizada em nossa pregação do Evangelho é a realidade da convicção do pecado produzida pelo Espírito Santo. O segundo aspecto dessa doutrina é a santificação posicional. É isso que o crente experimenta no momento inicial em que confia em Cristo como Salvador. Paulo confirma isto ao escrever: mas dele sois vós em Cristo Jesus, o qual Deus nos é feito sabedoria, o qual por Deus nos é feito sabedoria e justiça e santificação e redenção. 1 Coríntios 1, versículo 30. Esse aspecto da santificação, então, é aquele relacionamento com Deus no qual entramos pela fé em Cristo. Atos capítulo 26, versículo 18. É por isso que Paulo escreveu àqueles em Corinto como aqueles que são santificados em Cristo Jesus, chamados santos. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 2. Na conversão, fui lavado, melhor dizendo, fui santificado e justificado em nome do Senhor Jesus e no Espírito de nosso Deus. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 11. Bem, o terceiro aspecto dessa doutrina é a santificação progressiva, embora haja um aspecto posicional, que nós já tratamos agora pouco antes, nessa doutrina, ela também é apresentada nas Escrituras como algo que continua. Este aspecto da santificação é a vontade de Deus para o crente e toca todos os aspectos da vida do crente, incluindo as relações conjugais, como temos em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículos 3 e 4. A santificação progressiva não é algo natural para nós, mesmo como aqueles que já foram justificados, mas é algo em que continuamos conforme fomos ensinados por Deus, ensinados pelo Espírito Santo que está em nós, ensinados pela Palavra de Deus. Isso é realizado pela Palavra de Deus, como nós temos em João capítulo 17, versículo 17, e no os Salmos capítulo 119, versículo 9. Paulo menciona isso ao escrever: pois assim como entregastes os vossos membros como servos da impureza e a iniquidade em iniquidade, assim também agora entregai os vossos membros como servos da justiça para a santidade. Romanos capítulo 16, versículo 19. No passado, nós nos rendemos à iniquidade sobre a iniquidade, e no contexto de Romanos, alguém poderia pensar que o assunto da justiça seria enfatizada, justiça em justiça. No entanto, é o desejo do Espírito de Deus que os crentes sejam conformados não apenas ao caráter de Deus, ou seja, a justiça, mas também à própria natureza de Deus, que é a santidade. Você pode ler isto em 1 Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 13. Pois bem, o quarto e último aspecto dessa doutrina é a santificação prospectiva. Este é o propósito final de Deus para nós. Somos lembrados, amados, agora somos filhos de Deus. E ainda não se manifestou o que havemos de ser. Sabemos, porém, que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, assim como Cristo, porque o veremos como Ele é. Isso está em 1 João capítulo 3, versículo 2. A expressão que temos aqui neste versículo, como Ele é, nos lembra daquele que é justo, puro e sem pecado. Seremos como Ele. Isso está muito claro quando nós lemos 1 João capítulo 2, versículo 29, capítulo 3, versículo 3 e o versículo 5. Em Romanos aprendemos que o propósito de Deus é que sejamos conformes à imagem de seu Filho, para que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Romanos capítulo 8, versículo 29. Embora sejamos completamente mudados e conformados a ele naquele dia futuro, o propósito de Deus é que Cristo tenha o primeiro lugar em posição, honra e dignidade entre muitos irmãos. Na conversão, todos os crentes são santificados posicionalmente. Estamos
atualmente sendo santificados pelo poder de Deus por meio de sua palavra, e ainda seremos santificados e aperfeiçoados em glória na própria imagem de seu Filho.